Pode começar. Vimos que o espaço geográfico é muito diverso e que os espaços rurais são diferentes dos espaços urbanos. Agora vamos buscar entender melhor como são os espaços urbanos e como é conhecimento da sua formação pode nos ajudar e compreender a realidade que vivemos. Para isso, observe as imagens. Imagine área de periferia da cidade de São Paulo. Imagem 2. Área de centro comercial da cidade de São Paulo. Certo. Então, vejam só, nós temos aí dois tipos de imagem completamente diferentes uma da outra, certo? A área da periferia, nós temos aí o pessoal que tem baixa renda, né? A gente vê que as casinhas são bem simples, elas ou são de tijolinhos, não tem pintura, não tem acabamento, ou de madeira, né? Enfim. E a gente tem aqui em contrapartida o centro da cidade, que é bem mais evoluído, que nós temos aí apartamentos, né? Apartamentos luxuosos, avenida bem cuidada, a gente tem até aí algumas árvores. Tem gente levantando a mão. Deixa eu ver aqui quem são. Pro. Fala, Gustavo. Ô, Pro, eu já fui nessas duas imagens. Só que na primeira, não fui nessas casas, eu fui atrás dos prédios. Certo. Aí eu já fui também na Avenida Paulista. Ô, professora. Posso continuar lendo, Pro? Certo. Pro. Só um minutinho que tem mais Pro. uma pessoa que levantou a mão. É a Ainô. Ela Pode falar, Nonô. falar com você. Página 209. A apostila. 4. É 4. Apostila 4, página 209. Pro. Só um minuto. Fala, Pietro. Posso ler, Pro, depois? Pode, só um minuto. Fala, Gustavo. Ô, Pro, quando a Isabela ficou lendo, eu só tava ouvindo aí no... Ô, Pro. Então, para mim, não falei assim. Chegou o áudio. Gente, olha só. Aí, o Pietro pode ler a 210, tá, Pietro? Pode falar, Cauã. Mas ali tá um pouco. Em falar em gente necessitada, esses dias, quando estava na casa da minha mãe, eu fui entregar comida para eles. Ai, que legal. Eu também faço isso. Eu juntei bastante roupas também, agora na mudança. Oi? Eu não tô morando com a minha mãe. Com quem? Com a vovó agora? Sim, mas ano que vem eu vou morar com ela. Vai morar com a sua mãe? Sim, porque a minha avó já pagou a escola. Aí, para não gastar dinheiro à toa, eu fiquei esse ano e vou mudar o ano que vem. E sua mãe está morando onde? Aí Na próximo? Moca. Na Moca? Não. Ah, é aqui perto. Não é tão longe da escola. Mas você pretende mudar de escola? Não sei. Não é tão longe, é aqui perto. Bom, então vamos lá. Então, a Isabela vai terminar a 209 e depois o Pietro a 210. E Cauã, você gostou da notícia? Que vai ficar um pouco com a avó, um pouco com a mãe? Sim. Não, por quê? Porque a mãe é brava? Não, eu gostei. Ah, que susto! Ô, Pro, posso ler a 211? Eu já ia falar, se a mãe é brava, eu gosto, hein? Aí, então, Cauã, você lê a 211, pode ser? Aham. Tá bom, então vamos lá. Volta para a Isa na 209. Pode ler, Isa. Com base nessa informação, você acha... Oi. Calma aí, desculpa, Isa. As páginas de geografia tem mais coisa para ler do que escrever. Sim, mas a questão histórica que eles vão abordar agora. Pode começar. Agora ninguém quer falar, né? Agora ninguém vai falar. Olha, agora eu quero isso pra sempre. Com base nessa observação... Professora? É brincadeira, Isabela, é brincadeira. Vamos lá.
Com base nessa observação, você acha que os bairros ou áreas da cidade são iguais? Qual diferença existe entre esses lugares? Os elementos que fazem as paisagens urbanas serem heterogêneas são números e englobar tanto fatores históricos como fatores geográficos e econômicos. Fatores de diferenciação das cidades, geográficos, sociais e econômicos, históricos. Entre os muitos fatores responsáveis pela diferença entre os espaços urbânicos, destacam-se os geográficos, históricos e os sociais e os econômicos. Um exemplo de fator histórico é o período em que os bairros foram criados. Em um bairro criado há 200 anos terá ruas e construções diferentes de um bairro fundado há 10 anos. Um fator geográfico importante para a diferença das áreas urbanas de uma mesma cidade podem ser revelados. Um bairro localizado em áreas de moro apresenta aspecto e organizações diferentes de um bairro localizado em área plana. Os fatores sociais e econômicos de determinadas áreas também são responsáveis por transformar as diferenças as paisagens na cidade. Além disso, as cidades estão em constante mudança. Pessoas, indústrias, mercadorias e estabelecimentos comerciais chegam a parte de, com frequência, esse movimento também influenciam os aumentos e a diminuição das desigualdades existem na área urbana. O processo de formação desigual das cidades é um fenômeno bastante complexo e os fatores que contribuem para a sua intensificação atuam de maneira isolada. Ao contrário, ocorre com qual ao mesmo tempo tendo reflexo que geram mais diferenciações e o resultado é a cidade como nós a conhecemos. Muito bem. Consegui terminar a ler sem ninguém falar. Pois é. Exatamente. Ô, professora, Pode falar. eu acho que bateu uma vontade na Isabela de ler rápido. Quer dizer, bateu uma vontade da Isabela bater em alguém. Bom, vamos lá. 210. Próximo leitor. Quase que eu entrei pela tela e... Crianças se contenham. Vamos lá, 210. Bora, Pietro. Pietro? Dona Pietro? Eu acho Pietro, que ele tá saiu. ao vivo? O microfone tá desligado. Pietro, tá ao vivo? Agora Ao que vivo? vimos os espaços heterogêneos, E você tá travando. conhecemos Pietro? Oi, Pietro. Tá conseguindo ouvir a gente? Pra mim, ele tá travando, Então, gente. Pra mim, a tela dele tá E a toda minha também. tela também está travando. Que eu estou olhando aqui. Ó, agora voltou ao normal. Mas aqui, pra mim, vocês estavam travando. E agora, consegue me ouvir? Sim, agora pode ler. Liga a câmera, Pietro. Minha câmera tá ligada. Tá não. Tá não. Tá sim. Agora, ó, Não vi. Agora Tá ligado agora. viu? Eu não tava ligada. Não, eu tava com a câmera ligada. Agora que vimos que as cidades são espaços heterogêneos, é importante conhecermos os elementos que fazem com que as cidades apresentam alguns lugares onde a população encontra boas condições de vida e outros
onde ela não encontra nem os serviços básicos. Na foto de Santa Fé, no México, é possível ver várias vizinhas que se organizam de maneiras diferentes. Curiosidade. De onde vem a palavra favela? A origem mais aceita do termo é a que o associa à planta da caatinga, que tem o mesmo nome. Alguns historiadores atribuem essa relação ao areal de Canudos no interior da Bahia. A cidade foi edificada em uma vela, em torno do qual havia muitos morros, entre elas o Morro da Favela, assim chamado porque a vegetação que o cobria era composta da planta denominados. Muitos soldados que participaram dela foram viver no Rio de Janeiro, que era a capital do país nessa época. Na cidade, esses soldados providenciam onde já viviam populações libertas do período da escravidão. Por causa dos novos moradores, o morro passou a ser chamado de Morro da Favela, em referência ao morro da região de Canudos. Flor da favela, planta típica da região Nordeste que consiste em um arbusto de tamanho médio com flores pequenas e brancas. Ok, e nós temos aí a imagem dela, né? Flor da favela, planta típica da região Nordeste, que consiste em um arbusto de tamanho médio com flores pequenas e brancas. Ô, professora. Oi. Professora, Tá posso ler? conseguindo me ver? Vou te procurar aqui. Para o Cauê. Sim. Nossa, não. Agora eu tô. Ô, professora, em falar em flor da favela, fica vendo na minha câmera. Aí eu desenho uma coisa. Uma flor. Olha que linda. Cauã, Oi. foi você que desenhou? Oi. Quem era o próximo leitor? Tinha o Pietro. Depois o Pietro. Posso ler? O Cauã. O Cauã. É o Cauã. 511. Industrialização e êxodo rural. Após a Segunda Guerra Mundial, que se encerrou em 1945, a Europa estava em ruínas, propriedades rurais, cidades e indústrias europeias haviam sido destruídas. Os europeus que vendiam seus produtos para diversos países do mundo durante a guerra e por um bom tempo depois dela não tinha o que exportar. Diante dessa dificuldade para a obtenção de produtos, o Brasil iniciou seu processo de industrialização. Esse movimento atraiu muitas pessoas para as grandes cidades, onde as indústrias iam sendo instaladas em espécies nos Em Estados especial Unidos, do nos Rio de estados Janeiro. do Rio de Janeiro e São Paulo. Obrigado, eu errei. Por nada. Janeiro de São Paulo.
A industrialização brasileira teve muitos efeitos no meio rural e no meio urbano. No meio do rural, promoveu-se mecanização do trabalho, o que fez com a grande parte dos trabalhadores rurais fosse substituída por máquinas agrícolas. Ao mesmo tempo, no meio urbano, a industrialização atraiu os trabalhadores rurais para as cidades, onde eles viam a oportunidade de trabalhar nas fábricas que estavam sendo criadas assim nas décadas de 1960 e 1970. Houve grande deslocamento das pessoas que viviam no campo para a cidade, fenômeno conhecido como êxodo rural. Construção da Companhia Siderúrgica Nacional CSN em 1941, uma das primeiras industrializações nacionais. Vocabulário: exportar, vender e enviar para outro país. Ok, então nós vimos nas aulas anteriores o vídeo. Conversamos sobre antes da Primeira Guerra Mundial, vimos vídeo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e aqui nós já estamos falando do pós-Segunda Guerra Mundial. Voltando ao quê? A questão das fábricas, certo? Então, nós temos aí na página 212. Observe no esquema abaixo a relação entre os processos de industrialização, êxodo rural e o crescimento das cidades. Então, nós temos a mecanização da agricultura, que foi aquele videozinho que eu mostrei para vocês, da diferença aí, né? Da colheita antes, que é manual, e a colheita hoje feita pelas máquinas. As plantações utilizam... Tá travando para mim. Eu vou sair e voltar. Tá bom. Então, as plantações utilizam cada vez mais máquinas e tratores para realizar as diversas fases da produção agrícola, do plantio à colheita. Com isso, são necessários menos trabalhadores no campo, que foi o que eu havia conversado com vocês, que a tecnologia ela tem um lado positivo, sim, mas ao mesmo tempo ela tem o seu lado negativo. E a gente sempre tem que pensar nas duas partes, né? Que é esse caso aqui. Então, calma aí que agora entrou o Cauã e o Falquete novamente. Então, antes o campo tinha muito trabalho e com a chegada das máquinas, o pessoal perdeu o emprego, teve que vir para a cidade e as máquinas tomaram conta. Consequentemente, a produção aumentou, sim, mas o desemprego também. Então, o dinheiro que era dividido entre ali o empresário e os funcionários passou a ser mais do empresário. Por quê? Porque ele ficou com mais dinheiro para ser administrado para ele, para a empresa dele, para outras coisas, e poucos funcionários por conta que as máquinas faziam praticamente todo o trabalho sozinhas, né? E nós temos aí embaixo os problemas climáticos. O que eu vou fazer? Tenho aqui 2 minutos, aí eu vou fechar a aula e a gente volta para continuar, tá bom? Beijo.